E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas e agora é oficial, é oficializado inclusive pelo Ministério da Agricultura, a China retoma as importações de carne bovina do Brasil. Mas e agora? O que vai acontecer com o mercado? Como os preços reagiram? Mercado futuro, mercado físico, o que esperar dessa volta da China? Nosso convidado é mais do que especial, seu Alcides Torres, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Todo mundo aguardando essa notícia, seu Alcides, e enfim, ela saiu, tá aí, confirmada. E agora, hein? Essa é uma... Bom, olá, Alexandre, né? É um prazer estar aqui com vocês, mas essa é uma boa notícia, não é? A gente já vinha aí com mais de 100 dias para... outubro, novembro, primeira quinzena de dezembro sem exportar. Essa é uma notícia boa. Isso vai deixar o mercado mais estilingado, mais firme. Muito bem. Agora, como é que a gente entende esse primeiro momento da notícia? B3 disparou. A gente viu aí altas muito significativas. Mercado físico está ainda pisando em ovos aí. O que precisa ter de informação para esse mercado se definir, seu Alcides? Bom, a B3, né? A B3 funciona muito mais em cima da expectativa do porvir, né? Então, ou seja, abriu a exportação, todos têm informação de que hoje a exportação é importante para a produção de carne brasileira, então essa é uma notícia que deixa todos os acionistas dessas empresas aí, principalmente as de capital aberto, não é? E as ações sobem, se valorizam. Todos os frigoríficos sofreram, então, de ontem para hoje, um processo de valorização em função dessa notícia. Com relação ao mercado interno, hoje nós tivemos, na verdade, um mercado até bem frio, né? Os compradores retraídos e provavelmente imaginando o que fazer, né? Qual a política de compra de boiadas, né? Que preço oferecer? Mesmo porque a gente vinha de uma depressão profunda em outubro e novembro, aí no comecinho, em meados de novembro, o preço voltou a reagir, mesmo sem a China, entrou dentro de dezembro já, né? Nos primeiros dias de dezembro, e agora a gente estava num movimento de depressão de preço, ou seja, provavelmente os que determinam a política de compra estão pensando o que o pecuarista vai fazer, se ele vai vender, se ele não vai vender, se ele vai esperar. Então hoje o mercado para um meio de semana, uma quarta-feira, foi bem conservador, viu? No mercado físico, preços ainda sem reação. Muito bem. Antes da gente partir para esse lado da expectativa ou da postura aí do vendedor, né? Até imagino que isso possa ser um fator de administração e de precificação aí da arroba daqui para frente, mas eu queria entender o que pode vir da China, seu Alcides. Eu pergunto porque a gente perdeu o time, né, de maior momento de compra dos chineses, aquela história de fazer estoques para atender as festividades do ano novo chinês, enfim. Aparentemente, a China não vai comprar ou não compraria mais em volumes elevados para fazer esses estoques, né, nas festas lá de final de ano deles. Mas com que ritmo a China volta ao mercado, na sua opinião? O Alexandre, deu uma cortada aí, mas vamos ver se eu entendi, tá? Sim, a China perdeu o melhor momento, que é justamente quando é o pico de oferta de gado confinado,
em outubro e novembro, mas a China estava estocada, tá? Se você pegar os números aí, setembro, por exemplo, agosto, né? A coisa foi recorde de exportação, tá? Então eles tinham estoque. A exportação para Hong Kong continuou firme, né, durante todo esse período, não caiu. E a gente sabe que boa parte da carne que vai para Hong Kong, ela acaba sendo destinada para a China, tá? Nós temos agora um intervalo aí de 50 a 70 dias, né? A boiada que eu compro hoje, até eu deixar ela passar por todo o processo, até ela ser desembaraçada na China, ela leva de 50 a 70 dias, né? Então, vamos dizer assim, essa carne, se eles entrarem comprando maciçamente agora, essa carne só deve chegar lá para meados de fevereiro, tá? Mas a China volta a comprar. Nossa expectativa aqui da Scott Consultoria é que a China, em determinado momento, voltaria a importar carne brasileira, mesmo porque toda a política lá de segurança alimentar continua funcionando. E tanto é que eles estavam firmes importando carne de suíno, carne de frango, dos mercados paralelos que atendem a China, o pessoal estava comprando firme, era só uma questão de tempo. E foi um belo presente de Natal, né, que essa decisão tenha sido tomada entre os dias 14 e 15 de dezembro. Mas o senhor acha que a China volta aos patamares desse ano, de compras desse ano, aos patamares que respondem aí por 50%, 60% das nossas vendas, seu Alcides? Eu acho que sim, tá? Não houvesse acontecido esses casos de vaca louca, o aumento da importação chinesa de carne bovina está estimado em torno de 4% a 6%, tá? Então, eu acredito que em 2022, na pior das hipóteses, a gente deve ter pelo menos o mesmo nível, que já é elevado, tá? Então, a gente imagina que sim, a China deve continuar um grande parceiro comercial do Brasil em 2022. Agora, o efeito disso para os preços, na sua opinião, tem fôlego para elevar mais essa cotação? Olha, com relação à exportação, sim, eu acho que ele é um incentivo, né? Qualquer canal de escoamento da produção aberto reflete em preços firmes, né? O que pode pesar contra, o Alexander, é que o mercado interno anda meio baleado, né? O poder aquisitivo da população caiu muito, houve um grande empobrecimento, essa é a realidade, inflação alta, né? Desemprego, ainda a gente vive momentos de insegurança, né? Impressionante como a gente passou a insegurança foi a tônica, né? Então, e 70% da carne fica no mercado interno, tá? Então, a exportação, ela tem força para manter o mercado firme, mas também não é inoxidável, né? Tudo tem um limite. Mas a expectativa é boa, a gente está ainda num ciclo de preços em alta, ainda tem muita retenção de fêmea. Para o pecuarista, a expectativa é de um mercado bom. Vamos ver o que acontece o ano que vem com eleição, com a recuperação da economia, com a vacinação em massa, o que isso deve resultar. Do ponto de vista dos vendedores, do produtor, que momento é esse? Aparentemente ele teria aí mais flexibilidade para negociar o gado, porque teoricamente ele tem o pasto ajudando nesse momento. Vai vender a qualquer preço, ele vai lutar por preços melhores? Qual que deve ser a postura aí do vendedor? O que o senhor está sentindo aí junto aos vendedores, aos pecuaristas que participam com vocês aí na Scott? Olha, Alexander, vender a qualquer preço é muito forte, né? Eu acho que não, tá? Mesmo nesse período em que a arroba do boi caiu muito, os frigoríficos compraram em pequena quantidade, tá? Não foi que eles, vamos sair e comprar tudo, porque a cotação caiu lá de 310 para 250, tá? A gente tem agora, como você disse, a safra de capim. Safra de capim também é a safra de boi.
mas, por outro lado, os custos de produção aumentaram muito, tá? Então, o produtor, o cenário é muito bom, mas ele também não pode marcar toca, tá? Então, ele não vai vender a qualquer preço, e nessa época a gente tem que lembrar que se eu adiar a venda por 30 dias, eu tenho ganho de peso, tá? Vamos dizer assim, a maior pressão de venda, se tudo acontecer como sempre aconteceu, vai acontecer lá para abril e maio, tá? E é claro, a gente tem que tomar medidas sanitárias rigorosas, né? Não faz sentido você ter boi velho na fazenda, né? Vaca velha na fazenda. Você pode até ter por questões sentimentais, mas esse animal não pode ser destinado ao abate, né? Porque o risco de uma encefalopatia espongiforme atípica é grande. E se isso acontece de novo, enfim, as nossas regras são rígidas, né, Salcides? A gente viu o que aconteceu esse ano. Isso é outro tema que deveria ser repensado, revisto, para que essa decisão não seja tão demorada assim como aconteceu esse ano, na sua opinião? Eu acho que o acordo, na verdade, o Brasil fez tudo certinho, foi o Brasil que interrompeu a exportação, tá? Houve um quiprocó por conta aquela carne que estava autorizada antes do dia 3 de setembro, podia ser embarcada ou não, mas isso são todas questões burocráticas e administrativas, né? Mas eu diria que esse protocolo poderia ser melhorado, tá? Então para evitar que a gente fique totalmente na mão de uma decisão chinesa, né? Então nós ficamos praticamente setembro, outubro, novembro e 15 dias de dezembro sem exportar. O prejuízo foi enorme, né? Não é um prejuízo, mas a gente deixou de faturar, tá? Isso precisava ser mudado, e questões sanitárias também, né? Porque, você vê, né, são um caso, 2 casos que não tem nenhum risco para a saúde humana e provocou um tremendo prejuízo para os frigoríficos, para os pecuaristas, e pior, né? Como a gente está aí num ciclo de alta de preço, o benefício da queda de preço para o pecuarista não foi repassado para o consumidor final. E o resultado disso é que o consumo de carne bovina caiu ao longo de 2021 por uma questão de poder aquisitivo. Sem dúvida isso é bastante preocupante. Agora, como é que a gente pode entender então esse comecinho aí de 2022? Boi China vai ter aquele diferencial de novo, seu Alcides? Vai ter, né? Mesmo porque a exigência de um bovino de 30 meses de idade exige investimentos pesados em tecnologia, né? Não é só 30 meses, precisa ter 30 meses e estar com peso de abate, né? Ou seja, uma busca de precocidade, o que é bom para a pecuária, é bom para o meio ambiente, é bom para o caixa da fazenda, ou seja, só tem vantagens quanto a isso, tá? Mas essa é uma exigência para o Brasil, né? Não existe hoje no mundo um país produtor com desempenho semelhante ao da pecuária brasileira para atender esse mercado. Então eu acredito sim que a gente vai continuar tendo a cotação da arroba do boi mercado interno, a cotação da arroba do boi China, e a gente deve continuar tendo, em função disso, essa mesma volatilidade que a gente teve em 2020 e 2021. Muito bem. Só para a gente encerrar, como é que ficaram os preços então no mercado interno hoje? O que a Scott apurou? Olha, a gente vinha aí num processo de queda de preço, estava em torno aí de 313, 315 reais a arroba, tá? E é isso que dá parada. Com uma notícia dessa, o vendedor se retrai e o comprador fica com medo de pagar mais do que poderia, né? Então o mercado dá essa paradinha. Tem que se considerar, o Alexander, que no final de ano, né, no período de festas, os hábitos alimentares mudam, né? Aí você entra em janeiro, que é férias escolares também, o consumo de carne normalmente dá uma caidinha. Aí você tem o contraponto, né? Que é o isolamento social se diluindo em função aí das 3 dosificações da vacina, e a gente sabe que o consumo de carne bovina na megalópole, né? Você considera uma megalópole São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, né?
são as pessoas que trabalham fora de casa, ou mesmo os estudantes que vão para a escola, que se alimentam em fast food, em restaurantes, etc. Né? Então, esses serviços de fornecimento de alimento sendo reativados, o consumo de carne também aumenta. Tá? Então, por um lado, você tem um período de retração de consumo domiciliar, e aí você também tem aí um estímulo ao consumo em serviços de alimentação. Ou seja, isso é tudo uma especulação, vamos ver o que acontece, né, Alexandre? Aham. A gente precisa ver na prática, no dia a dia, como é que isso vai se desenrolar. Agora, como o senhor falou, o mercado futuro ele se posiciona e traz já uma perspectiva do que pode acontecer lá na frente. A gente está falando aqui de janeiro e fevereiro a preços de R$ 335. Já vimos preços melhores que esse, seu Alcides. Será que, apesar, né, de ter sido registrado uma alta de 4% aí para esses dois vencimentos hoje, só com essa notícia aí da China, mas está ali no patamar dos R$ 335. Está precificado, seu Alcides? Olha, Alexandre, se o fazendeiro tiver os custos de produção dele rigorosamente bem apurados e esse preço no mercado futuro está dando margem, eu já faria uma operação de seguro de preço, tá? Veja bem, nós estamos a 313, 315 e você tem para daqui a 30, 60 dias preço nessa faixa de 334, 335, eu faria já uma operação de seguro, aí eu garanto essa margem, tá? Entraria no mercado de opções. Aliás, a grande lição da queda de preço em setembro, outubro, novembro, aí, essas coisas todas, que quem tem boi em ponto de abate ou pré-abate precisa fazer um seguro de preço. Agora, para fazer isso, eu preciso saber o custo, né? Sem custo, não adianta. É isso aí. Então, essa é uma dica, e mais do que uma dica, foi uma lição deixada aí pelo que aconteceu aí esse ano com a questão dos casos atípicos de vaca louca, uso de ferramentas, de garantias de preços aí, entre elas opções que são bastante simples, né, de se fazer. É um seguro que você faz para participar ou da alta ou da baixa, daí a opção, o tipo de opção você precisa entender, né, junto com o seu agente aí qual que é a melhor estratégia, mas é uma forma de você, como o seu Alcides falou, garantir esses 335. A gente está falando de R$ 20 a mais para daqui 60 dias em cima dos preços pagos. Pode ir acima disso? Pode, mas também o peso do mercado interno pode pressionar aí essas cotações e, enfim, a gente não vê essas cotações sendo, de fato, configuradas lá para janeiro e fevereiro. Então, é uma oportunidade de você também aprender a se proteger aí nesse momento que o mercado vai subindo. Certo, seu Alcides? É isso aí, tá? Vamos dizer assim, todos os traumas que a gente passa, eles são lições de vida, né? Eu acredito que a pecuária de corte tinha pouca volatilidade, tá? Então você tinha pouca gente indo atrás de ferramentas de segurança. Notoriamente, quem fazia isso são os confinadores de gado, porque eles têm todo o custo bem determinado, tá? Mas a tendência é que cada vez mais a produção pecuária se escore em ferramentas de gestão de risco, tais como, por exemplo, mercado de opção, mercado a termo e assim por diante. Tem aí um leque de opções. Boa. Alcides Torres, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre ao Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir. Muito obrigado, Alexandre, bom trabalho e boa saúde para todos e bons negócios. É isso aí. Tá aí, Alcides Torres, Scott Consultoria, repercutindo com a gente aqui essa informação de, portanto, liberação das importações pela China da carne bovina brasileira. Boa notícia, como disse o seu Alcides, vamos esperar para ver com que ritmo que a China vem ao mercado e principalmente se a volta chinesa
é suficiente para sustentar os preços diante de um mercado interno que ainda não deu as caras, que ainda não está garantindo aí uma segurança para os preços. Vamos ver lá na B3 como estão as negociações no dia de hoje. Você acompanha comigo na tela. Dezembro, R$ 321, alta de 3,02%. Janeiro, R$ 334, alta de 4,07%. Fevereiro, R$ 335, alta de 4,03%. E o março de 2022, R$ 331, alta de 3,78%. Na última sexta-feira, o indicador CPEA fechou a R$ 310,40. Aliás, desculpa, no dia de ontem, né? O CPEA, dia 14, o CPEA fechou a R$ 310,40, uma queda de 1,88%. Esse é o indicador do dia anterior. O indicador de hoje sai sempre por volta das 6 horas da tarde, e assim que o indicador estiver atualizado, a gente atualiza aqui no site para que você também possa acompanhar e entender a movimentação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.